com uma pequena revisãozinha para quem não estava na aula passada, dos primeiros conceitos que a gente trabalhou. Hoje a gente está trabalhando sobre ácido carboxílico e éster. Tá? Então, o que caracteriza principalmente um ácido carboxílico é essa função química aqui, que é a função carboxila. É esse C, o dupla O e o OH. Já vou sublinhar aqui para vocês, porque vai fazer parte também do formuláriozinho que vocês vão responder depois, tá? Então, preste atenção também nesse comecinho aqui. A gente viu sobre a nomenclatura deles, o que vai mudar em relação à nomenclatura dos outros hidrocarbonetos. Você vai ter que colocar a palavra ácido na frente, porque ela vai indicar que você está falando de um ácido carboxílico, e o sufixo também vai mudar. Como você está falando de um ácido carboxílico, o sufixo utilizado nesses casos é o sufixo oico, certo, gente? Por isso que esse daqui é um ácido metanóico. Ele tem um carbono, só ligações simples. Ele é um ácido carboxílico, então ele tem o sufixo oico. E para a gente indicar que é um ácido carboxílico, você coloca a palavra ácido na frente do nome. Então a gente viu daí algumas aplicações sobre o ácido metanóico. O seu nome usual é o ácido fórmico. Tá? A gente deu um nome para esses compostos aqui. Aí a gente também fez a revisãozinha, né? No caso, esse daqui vai ser o ácido 3-metilbutanóico e o ácido 2-metilpentanóico. Por que ele é pentanóico? Porque ele tem 5 carbonos na cadeia principal dele. Tem um radical metil ali no carbono 2, e é um ácido carboxílico. Então, você coloca o ácido e o sufixo oico lá no final do nome. A gente também viu alguns ácidos carboxílicos mais usuais, que no caso, que tem um carbono, ele também é muito conhecido no laboratório como ácido fórmico. Quando tem 2 carbonos, ele é conhecido como ácido acético. Já quando tem 3 carbonos, é o ácido propanóico, e o ácido butanóico, quando tem 4 carbonos. E lembre-se, em comum a todos esses compostos, é o grupo funcional C-O-OH, tá? Isso daqui é principalmente o que vai caracterizar que estamos falando de um ácido carboxílico, tá? É esse grupamento aqui no final. A gente comentou um pouco sobre os compostos que tem no limão ou no vinagre, por que a gente saliva quando a gente vai comer um alimento. A gente comentou sobre o principal ácido do limão, que é esse ácido aqui, que é o ácido 2-hidroxi 1,2,3 propano tricarboxílico, e também do ácido que está presente no vinagre, que é o ácido acético, esse que tem apenas 2 carbonos. Aqui as moléculas em preto, elas representam os carbonos, então são 2 carbonos. No caso, esse daqui, ele pode ser chamado tanto como ácido acético como ácido etanóico. Certo? E a gente chegou, então, no segundo momento pedagógico. E esse momento, eu preciso que vocês participem, assim, podem ligar o som, né? Podem participar conversando um pouco, que é principalmente para saber se vocês já conhecem alguma coisa sobre esse assunto, tá? Vocês sabem o que caracteriza uma função éster? Não. Você já ouviu falar sobre algum aroma ou sabor artificial? Sim. Sim. E o que isso remete a vocês, assim, sobre aroma e sabores artificiais? No suco de pozinho vem com sabor artificial. Mesmo. Legal, foi boa. Uma boa participação. Deixa eu ver que alguém colocou alguma coisinha no chat ali. E só que eu não tenho acesso direto ao chat. Eu preciso dar uma olhadinha aqui. O suco tangue é super artificial, né?
Nem Tem essa bastante coisa, né? Que o aroma, o sabor é artificial. É mesmo. E você sabe o que são triglicerídeos? Esse nome já é um pouco mais assim específico, né, de químico, assim, né? Mas ó, o triglicerídeo ele geralmente vem do triglicerol. O triglicerol ele é representado assim, ó, H, H e OH. Mas ficou, vou descartar esse. Achei que ficou muito feio. Geralmente fica melhor representar assim. Daí vai ser. Ah, vou ver lá no final, que eu não lembro exatamente como é que desenha. Ó, mas a função éster, como que elas se formam essa função éster? Ácidos carboxílicos e álcoois sempre reagem em meio ácido, formando os ésteres e água, conhecida como reação de esterificação. Ó. Esse nome, reação de esterificação, ele remete principalmente a essa função aqui. É a reação que vai formar o seu éster. Tá? Essa reação geralmente é catalisada pela presença de ácidos fortes. Então, por que a gente coloca em meio ácido essas reações? Para a reação ser catalisada, para que ela ocorra de uma forma um pouquinho mais rápida. Essa atuação de um catalisador faz precisamente que a reação possa ocorrer de uma forma um pouco mais rápida, que ela não seja tão lenta. Tá? Então, o que acontece aqui nessa reação? Você tem o ácido carboxílico reagindo com o álcool, certo? Que você tem esse agrupamento R, que vai ser os seus radicais orgânicos que vão reagir também, tá? Mas, no caso, quem reage principalmente é mais aqui, ó, esse grupo da extremidade, a hidroxila, com esse outro grupo aqui, que também é hidroxila, tá? Esses grupos, ele reagem para formar, então, o éster, mais a água. Então, uma dessas hidroxilas, no caso aqui do álcool, ela pega esse hidrogênio aqui e daí ela sai da molécula, fazendo um sítio disponível para reagir aqui nesse radical orgânico. Então ele vai se unir aqui com esse ácido carboxílico, formando o éster, aqui do outro lado da reação. Ó. Você pode ver que a mesma quantidade de carbonos aqui do álcool vai ser a mesma quantidade de carbonos que está ligado a esse oxigênio aqui do ácido carboxílico, certo? Então aqui eu tenho um carbono e aqui eu também tenho um carbono. Esse agrupamento R aqui, ele pode ser qualquer coisa, então vamos deixar ele como R mesmo. Então, simplificadamente, podemos considerar que os ésteres se originam a partir da substituição do hidrogênio do grupo OH de um ácido carboxílico por um radical orgânico, R, ou um radical aromático. Tá? Então, esse daqui vai ser o grupo funcional dos ésteres. Vocês conseguem ver que a única diferença entre o éster e o ácido carboxílico é que ao invés de eu ter um hidrogênio no lugar desse R aqui, eu tenho um grupo R, então quer dizer que eu vou ter carbonos, tá? Ter algum grupo de moléculas orgânicas. Eu não vou ter só um hidrogênio. Lá no ácido carboxílico, a gente teria só um hidrogêniozinho aqui, e daí a molécula ia praticamente acabar ali com esse ácido carboxílico. O ácido carboxílico ficava na extremidade, o grupamento funcional dele. E nesse caso, o grupamento funcional é um R. Tá? E a nomenclatura deles muda um pouquinho em relação ao que a gente vem vendo até agora.
Mas também existem as regrinhas que podem ajudar a gente aqui, tá? Então, a primeira coisa é você ver a sua cadeia principal, né? Como a gente sempre faz. Ver quais tipos de ligação tem entre essa cadeia principal. Daí vem o ato. Esse o ato significa que você tem um éster. Tá? Sei que não tem nada muito aparente para lembrar assim, mas vou pedir para vocês tentarem internalizar esse sufixo aqui. Ó. Então, aqui ó, vai ser o prefixo. Prefixo, o infixo e o sufixo. Eu acabei fazendo aqui a minha primeira parte do nome. Tá? No caso, olha só esse exemplo aqui. O meu prefixo, ele remete a esse um carbono aqui, por isso que ele é o met. Como só tem ligações simples aqui com esse hidrogênio, ele vai ser o an. E a segunda parte, então, do meu nome, depois do oato, porque esse sufixo oato, ele vai me remeter ao éster, então ficou metanoato, ou metanoato. Você coloca o D, porque fica mais fácil de você falar, né? Então, só coloca o D para ficar mais fácil mesmo. Então, fica metanoato de, aí o nome do segundo radical, depois do oxigênio, com o A, para que não fique assim, metanoato de metil, fica metanoato de metilo, tá bom? Então, é mais essa a ideia desse nome. Vamos treinar nesses compostos aqui, que daí vai ficando um pouquinho mais claro. Ó. Primeira coisa que a gente vê é a cadeia principal. Então, 1, 2. Essa daqui é minha cadeia principal. Vou até marcar aqui com marquinha texto. A minha cadeia principal tem 2 carbonos. Então, vai ser o etano. Já que eu tenho aqui um éster, fica etanoato. D, só para ficar mais bonito o nome. E aqui eu tenho o radical fenil. Tá? Então seria o etanoato de fenila. Já aqui, desse lado, a minha cadeia principal vai estar ligado aqui antes do grupo funcional, então é todo esse anel aromático aqui, ó. E esse anel aromático que eu sublinhei, ele é o benzeno. Se alguém ligou o microfone, pode falar aí, pode ficar à vontade, tá? Então esse vai ser o benzoato. D. E aqui eu tenho o radical metil, do outro lado aqui do éster, de metila. Certo, gente? Então, ó, o etanoato de fenila. Acho que é bom a gente fazer com mais calma esse exemplo, porque para éster muda bastante, né? Então, vamos, vamos fazer bem por partes, para ficar mais claro para vocês do que a gente está trabalhando. Ó. Aqui, eu estou subindo minha cadeia principal. Vocês vão fazendo todos os passinhos quando vocês forem fazer, tá? Primeiro, separar a cadeia principal, ver o número de carbonos, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2, certo? Então vai ser o et. Como só tem ligações simples, vai o an, aqui o meu infixo, etan. Como eu tenho o éster,
vai ser, então, o sufixo, ó. O sufixo. Etanoato. Etanoato de. E aqui eu tenho o radical fenil, então vai ficar etanoato de fenilo. Conseguiram pegar todas as partes de como fazer esse nome aqui? Vocês estão achando mais tranquilo ou mais difícil em relação ao ácido carboxílico? Ó, mas ó, gente, vamos lembrar de fazer sempre por partes, tá? Porque sei que essa introduçãozinha aqui é uma introdução bem... Não é fácil, não. Ó, pintadinha aqui. Essa daqui é a minha cadeia principal, tá? Neste caso. Então esse aqui vai ser o meu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas aqui eu tenho benzeno, tá? Então, o benzeno, ele pode ser também colocado como benzoato, para já indicar que o benzeno está ligado ao sufixo que tem o sufixo do éster, então fica benzoato. Esse é mais diretão mesmo. Benzoato de metila, porque tem o radical metil aqui ligado ao oxigênio. Certo, gente? Aí sobre os aromas artificiais. Bem, a gente já imaginou algumas substâncias que têm sabores artificiais, né? E o que a gente pode classificar esses ésteres? Ó? Os ésteres podem ser classificados como essências de frutas, lipídios e ceras. Os ésteres são oriundos de reações entre ácidos carboxílicos e álcoois, fenóis, ambos com cadeias carbônicas pequenas. São referidos genericamente por meio da denominação essência de frutas. Elas recebem tal nome por estarem presentes nas frutas. A indústria utiliza esses compostos sintetizados para conferir sabor de frutas aos alimentos. Ademais, são empregadas pela indústria em guloseimas a fim de replicar as especificidades de cheiro e gosto dessas frutas. Então, algumas aplicações, para a gente ver a fórmula molecular desse composto aqui. Sempre bom treinar bastante isso, porque é dificil mesmo, tá? Então, na minha cadeia, aqui, ó, principal, que não está ligado ao meu radical, eu tenho apenas um carbono. Então, é o match. Por isso que está match aqui, ó. Como só tem ligações simples aqui, hidrogênio e carbono, foi o one. Como está ligado ao meu éster, você tem que indicar isso pelo oato. Por isso que ele é o metanoato. E aqui as cadeias secundárias, que é a cadeia que está ligada ao oxigênio do ácido carboxílico. Então, 1, 2. Por isso que ele é um metanoato de etilo. Tá? E lembrando de novo, ó, gente, essa daqui é a fórmula estrutural, essa daqui é a fórmula molecular, certo? E esse daqui é o nome. Mais algumas aplicações do metanoato de etila. O metanoato de etila tem formato de etila ou formiato de etila. É um éster
usado como flavorizante com sabor de framboesa. Ele também tem cheiro de rum. Então, esse é o metanoato de etila, um saborzinho de framboesa. E olha só algumas das substâncias que estão mais presentes em alimentos aqui, ó. O benzoato de etila, o butanoato de butila, o butanoato de etila, que está no abacaxi, na banana, no morango. Então, uma listinha bem longa aqui dos compostos orgânicos que lembram esse aroma e esse gosto dessas comidas aqui, tá? Então, olha aqui a estrutura ali que eu estava perdido para desenhar. Essa estrutura, isso daqui vocês conseguem ver que é um éster, né? Por que a gente vê que é um éster? Porque ele tem o o C que liga o O, e daí você tem o resto de cadeia carbônica, beleza? Mas antes dele ser um éster, ele era o triglicerol. Aí o triglicerol, ele é representado assim, ó. OH, que vai ligar o OH, e aqui também tem o OH. Então, o que acontece? Essa cadeia carbônica maiorzona, principalmente formado aqui, tanto essa cadeia quanto essa cadeia aqui, vai reagir com o triglicerol e formar esse éster, tá bom? Então, essa estrutura aqui acima é um exemplo de éster, e eles vêm a partir do glicerol. É o principal reagente que vai formar, então, os triglicerídeos. E os triglicerídeos são essa fórmula grandona aqui que vocês estão vendo. Tá? Ó, os triglicerídeos são as principais gorduras do nosso organismo e a reserva de energia do nosso corpo. Esse exame faz parte do perfil lipídico, também composto por colesterol total e suas frações de HDL, LDL, VLDL. Todos nós possuímos triglicerídeos, e isso é normal. Devemos nos atentar quando se encontra o valor acima da referência de 150 ml por decilitros em jejum, pois está atrelado à formação da placa de gordura nos vasos do coração, podendo acarretar doenças cardiovasculares como o infarto. Quando o nível está alto no sangue, aumentam as chances do paciente desencadear doenças como osteoporosidose, placas de gordura nos vasos sanguíneos, esteatose hepática, que é gordura no fígado, e pancreatite, inflamação do pâncreas, e até mesmo um derrame cerebral, podendo vir a ocorrer um AVC. Ó. Então, e daí já passo essa atividade para vocês, mas antes de acabar a aula, vocês precisam responder um formuláriozinho, tá? Bem breve aqui. Só deixa eu interromper a gravação. Agradeço.